boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Entela Live. Eu sou a Ana Regina Ramos e hoje vamos aqui falar sobre cinema. Vamos ter aqui, como já tivemos na edição passada, no mês passado, a presença da Joana Aleixo, que é responsável pela rubrica Em Tela, e também a presença aqui do Francisco Lima, que é o responsável pelo Em Tela Convida. Portanto, o Francisco vai ser o nosso convidado especial. Tivemos um problema com o direto anterior, o Francisco não estava a conseguir aderir, mas vai dar tudo certo e vamos conseguir fazer este direto aqui com 3 pessoas. Isto que é também uma novidade aqui das redes sociais. Olá, Francisco, agora sim. Olá, olha, eu vou só adicionar aqui a Joana, entretanto. Força. Que é para nós começarmos aqui o nosso direto e a nossa conversa sobre cinema. Agora sim. Agora sim. Agora sim, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite aos dois. Nós vamos então hoje aqui fazer o Entela Live apenas aqui através do Instagram. Na edição passada fizemos o Entela Live, fui eu e a Joana que estivemos aqui a falar sobre a rubrica e a apresentar-vos o que é que nós abordamos nesta rubrica. Esta semana estamos a fazer apenas o direto através do Instagram, mas ficará depois disponível no nosso site e também será partilhado no Facebook, por isso, e também aqui. Ficará disponível no IGTV, por isso podem sempre assistir mais tarde, se assim quiserem. Hoje, então, aqui com a presença do Francisco e da Joana, vamos falar aqui um bocadinho sobre o impacto das realidades sociais aqui no cinema. E vamos aqui falar, por isso podem fazer questões, podem comentar, estão à vontade. Isto será aqui uma conversa e por isso também, Francisco e Joana, também quando quiserem, sempre quiserem intervir, estejam à vontade. Contando sempre aqui estes atrasos aqui, ligeiros atrasos na própria videochamada, não é? Como todos sabemos. Então eu ia começar por vos perguntar aqui qual é que vocês acham que é o impacto das realidades sociais, em concreto nas nomeações para os Oscars. Ok. E aqui, se calhar ia direcionar esta questão aqui para o Francisco, que é o nosso convidado especial de hoje. Ok, está bem. Antes de mais, muito boa noite. Às duas, muito boa noite a toda a gente está a ver. Estão a ouvir bem? Sim. Ok. Pronto, eu gostaria de agradecer ao Jornal Referência em si, pelo convite a fazer parte desta rubrica. Espero estar à altura, não é? Também se não tiver, no próximo mês mando-me embora. Mas, em concreto, então, à tua pergunta, é o que tu perguntaste. A pergunta é efetivamente muito ampla e muito complexa. E tínhamos aqui pano para mangas até amanhã. Torna-se mesmo complicado dar uma resposta do que é um contexto social num filme, porque um contexto histórico-social até, porque lá está, a forma como nós interpretamos esse contexto no filme varia muito consoante as nossas vivências, consoante o nosso próprio contexto e a visão que temos do mundo, que é-nos moldada muito pelo nosso país, pelas nossas origens, etc. E a mensagem que eu interpreto e que eu entendo de um filme pode ser diferente da que vocês entendem, ou mesmo da que... Olha, a Joana, entretanto, abandonou-nos. Ou mesmo do que o realizador do filme assim pretendia. Mas ainda assim, direto ao assunto, e tentando ser o mais sucinto possível, manda-me calar se estiver a abusar. À vontade. Sim, efetivamente, tem-se visto, e cada vez mais, uma repercussão das diferentes realidades sociais no cinema. É uma realidade, sim. À medida que, e lá está, as diferentes realidades, consoante o contexto histórico, consoante as preocupações da sociedade e também um bocadinho as pressões que vêm de fora para com toda a arte no geral, porque esta reflexão no cinema não é exclusiva do cinema, ocorre um bocadinho por toda a arte, por todos os setores da cultura, etc. E, efetivamente, temos notado, cada vez mais, uma maior sensibilidade por parte da Academia, a quando a nomeação para os Oscars, quando o filme aborda e abarca estas questões sociais, estes diferentes contextos,
estas diferentes realidades. E lá está aí, questões prementes da nossa sociedade, como é o exemplo do machismo, do racismo, homofobia, ou mesmo mais recentemente as crises migratórias dos refugiados, que não são assim tão recentes, mas agora estão mais noticiadas e há mais visibilidade sobre elas. Todas estas preocupações vêm sendo vertidas nos filmes e, consequentemente, a quando da nomeação, a Academia demonstra então esse cuidado pela representatividade que é tão importante. E lá está, e reforço mesmo a importância disso, porque, por exemplo, e aliás, e nós sabemos bem que o ser humano é um ser tendencialmente sentimental e forma grande parte das suas convicções em sentimentos e não em factos ou em lógica. E alguém que nunca sofreu machismo, racismo na pele, quando lhe falam desta realidade e apresentam os factos, pode se tornar efetivamente complicado e difícil de entender o que é que a outra pessoa está a tentar transmitir. Porque lá está, é uma realidade díspara e na nossa visão do mundo isso não acontece. E o cinema tem esse mesmo impacto, porque eu posso prestar imensos factos, posso dizer tudo, apresentar estatísticas, etc. Que a outra pessoa dificilmente vai ficar convencida se não tiver um estímulo, e o cinema faculta esse exato estímulo visual, porque é o mais perto que temos de estar na realidade de outras pessoas. E lá está, isso é louvável e isso é importante. E destacamos a importância do cinema também nesse sentido, na construção de novas mentalidades, porque se nós fôssemos lógicos, o mundo não estava como está, não é? Nós somos muito sentimentais e o filme permite-nos isso mesmo. Mas agora, apesar da importância disto, tanto para quem não entende da realidade como para quem se sente representado através do cinema, também denotamos um certo, talvez a palavra seja um bocadinho forte, mas um certo cinismo a qual destas nomeações, uma certa hipocrisia por pressões externas, por lá está, por questões de mediatismo ou mesmo fatores económicos, porque as pressões sociais conduzem a aumentos ou diminuições das taxas de venda, por exemplo. E lá está, quando a nomeação pode também haver essa influência exterior, não pela causa em si, que é extremamente importante, mas pelo que pode estar associado a esta e pelo que pode perder se não fizer essa nomeação. E é muito importante mesmo salvarmos isso. E também terem atenção quem faz essa representatividade, porque às vezes o que vemos é uma representatividade externa, de alguém que não entende essa realidade, de alguém que não faz parte dessa realidade. E a representação pode ficar muito aquém e deixar mesmo a mensagem um bocadinho descredibilizada. E agora, se me permite-me só para dar um exemplo de uma série que eu até vi há pouco tempo, que aconselho mesmo, que é I May Destroy You, que é uma série que fala sobre o principal tema da série, é a cultura da violação, a rape culture, que tem sido muito falada ao longo deste último ano, existe há uma data de anos, mas tem sido muito noticiada também o caso do Reino Unido, etc. E essa série baseia-se muito nisso, mas não só. Tem todo um complô de questões sociais que são ressalvadas ao longo da série e que é realmente importante, como o racismo ou a homofobia. E a personagem principal, ela, sem querer dar aqui muitos spoilers, ela é uma rapariga negra que ela é chamada para um casting para ser a cara de uma marca. E depois é efetivamente contratada e fica a ser a cara dessa marca, só que depois descobre que apenas foi contratada porque a pessoa que estava a contratar receberia mais dinheiro se a pessoa em si fosse negra, se a cara da pessoa fosse negra. E isto vai um bocadinho aquém do que era suposto o ideal da representatividade, que lá está, como disse, é mesmo importante. Mas pesando na balança é mais positivo do que negativo. Efetivamente, a representatividade é importante, mas tem que haver uma correta representatividade e efetivamente pelos corretos valores. E a Academia mostra sensibilidade para isso. Só para terminar, também uma coisa que se tem denotado, uma certa evolução nas nomeações para os Oscars, é a língua em que o filme é falado. Porque durante muitos anos assistimos a nomeações para melhor filme mundial, não é unicamente melhor filme americano ou inglês, de unicamente filmes falados em língua inglesa. E lá estamos aqui a falar de uma galardoação mundial que deve promover essa mesma diversidade e os diferentes contextos culturais, como eu estava há bocado a referir, e nomear apenas filmes para uma qualidade de melhor filme, que sejam americanos ou do Reino Unido, porque também já houve do Reino Unido, é muito restritivo e também pode ser utilizado, e nós vemos isso nos e através dos Oscars, uma instrumentalização das nomeações e uma passagem dos ideais e das visões americanas através do cinema, e isso chegou-nos a todos. O espírito high school da América, que foi muito contagiante,
o estilo de roupa, o uso das All-Stars, das calças de ganga, isto foi muito estimulado por Hollywood, que com toda a sua qualidade, que a tem e ninguém a tira, não é o único cinema que existe no mundo. E quando tenta recriar outras realidades, pode lá estar, como disse há bocado, ficar aquém. E destaco, nos últimos anos, há 3 anos, acho eu, que foi a primeira vez que foi nomeado para melhor filme, um filme que não era língua inglesa, que era o Roma, um filme mexicano, e que efetivamente destacava e realçava realidades mexicanas, discrepâncias sociais, etc. E o mesmo aconteceu há 2 anos com o filme Parasitas, que acabou por ganhar até melhor filme, e que se calhar ganhou porque tinha essa proximidade à realidade, enquanto fosse uma representação do Ocidente e uma realidade que ocorre na Coreia do Sul, podia ser até mesmo arrogante e muito restritivo daquilo que realmente é. E por isso noto positivamente, sim, que há uma maior abertura dos Oscars e isso é algo mesmo muito bom. E pronto, já. Ok. Joana, eu também queria a tua opinião sobre isso, também até porque na última edição nós falámos aqui um bocadinho sobre nomeações de filmes e também aqui a questão do impacto das plataformas de streaming e toda esta questão. Também gostava de saber o que é que pensas sobre este impacto das realidades sociais. Primeiro, boa noite a todos. Obrigada a todos aqui que estão presentes. Queria dizer, e para completar aqui quase a ideia que o Francisco, eu concordo efetivamente com tudo o que ele relatou e fez uma visão bastante geral e muito acertada da influência que os contextos sociais têm no cinema. Fazer aqui uma análise um bocadinho mais ampla, dizendo que, obviamente, aqui os contextos sociais é uma palavra-chave aqui para a resposta desta pergunta. O cinema é realmente o espelho quase da sociedade, portanto, acaba por haver aqui um reflexo de muitas vezes aquilo que se está a passar, realidades que estão a acontecer, mas também, por vezes, algo que gostaríamos até que se passasse, e falar aqui das emoções, o facto das pessoas se reverem na história por terem passado pela situação ou por quererem passar e atingir aquilo que até que está a ser demonstrado. Portanto, obviamente que aqui estes contextos estamos a falar aqui de uma forma genérica, também como o Francisco disse, os contextos não são iguais em todos os países. Portanto, dizer aqui que o cinema representa totalmente os contextos sociais, obviamente de uma forma genérica, sim, mas sabemos que existem diversos contextos sociais e que estes também se vão modificando ao longo do tempo. Portanto, temos cada vez mais conteúdos de diversos países, que foi algo que também o Francisco sublinhou aqui, e isso acaba por fazer-nos perceber que aqui os Oscars também estão abertos e há aqui um leque e uma vasta diversidade que aqui há uns anos realmente não havia, aqui uma receptividade para com outros conteúdos de outras línguas que não seja só a inglesa. Portanto, aqui relativamente aos Oscars, eu penso que existe um impacto direto dos contextos sociais com o cinema. Portanto, o cinema não pode ser realizado nem desenvolvido sem ter os olhos postos na sociedade e perceber o que é que as pessoas passam e o que é que elas desejam também ver. Então, obviamente que existe sempre e existirá sempre aqui uma relação dos contextos sociais com a nomeação dos Oscars, até porque o cinema se vai desenvolvendo quase a par dos países, das sociedades, dos contextos, da história, que é algo que também se vem notando cada vez mais. A história, ou relembrarmos o nosso passado, aquilo que nós também vivemos, não é? O cinema projeta muito aquilo que será o futuro, o presente, mas também recorda sempre o nosso passado, e eu acho que é um bocadinho por aí. Muito bem. E aqui, antes de passar à próxima pergunta, que até acaba por dar um pouco o mote para a minha próxima questão, temos aqui um comentário. O filme de animação Soul também causou alguma polémica exatamente pela ilusória representatividade. E pegando aqui também sobre este caso específico, que é um filme de animação, eu ia-te perguntar, Joana, e também depois queria saber a tua opinião, Francisco, acerca da evolução das mensagens dos filmes de animação. E pegando aqui também neste exemplo que aqui comentaram, não é? Queria saber o que é que tu pensas acerca disso.
Se achas que houve uma grande mudança, uma grande mudança, tendo claro em conta que da nossa faixa etária nós assistimos a filmes de animação diferentes dos que agora são produzidos. Sim, sem dúvida. Primeiro, obrigada pelo comentário e dizer aqui que temos uma crónica escrita sobre esse filme de animação e que também comentei aqui no mês passado quando nós fizemos aqui a live do Intela. Realmente nós falámos aqui nesta primeira pergunta dos contextos. E os contextos sociais vão também ter aqui relação direta com a modificação das mensagens ao longo do tempo. Portanto, a sociedade, os contextos sociais vão evoluindo, vão se modificando e, obviamente, as mensagens também se vão adaptando aqui às realidades que se vão desenvolvendo ao longo dos anos. Acho que foi isso que aconteceu com os filmes de animação e acho que os filmes de animação realmente têm hoje e passam uma mensagem muito diferente daquela que existia antigamente. Até comentei convosco que apercebi-me há relativamente pouco tempo, porque não existe, não foi desde cedo que a Disney fez isso, mas para quem é assinante da Disney, provavelmente percebeu que há relativamente pouco tempo, em alguns dos seus filmes, estamos a falar de filmes da década de 90, os clássicos da Disney, como o Corcunda Notre Dame, o Aladino, portanto... Branca de Neve, todos esses filmes, quando nós vamos vê-los na plataforma de streaming da Disney, é-nos posta lá uma mensagem que nos diz que não são aquelas mensagens, nem é aquele tipo de mensagem que a Disney hoje quer transmitir. Portanto, são feitas, e falando também aqui da representatividade, há uma representatividade e uma interpretação dessa representação que não existe hoje. Portanto, e dou aqui um exemplo em específico para ser mais perceptível aquilo que eu estou a dizer. O Corcunda Notre Dame, há uma ampla representatividade aqui da comunidade cigana, portanto, e de muitos outros fatores, como o bullying, como a diferença, a forma como as pessoas olham para a diferença e para a deficiência, que é o Corcunda, não é? Neste caso, portanto, eu acho que se fosse hoje, em 2021, sair o Corcunda Notre Dame, ia ser um escândalo e ia ter uma receptividade muito, muito, muito má da parte da sociedade. Portanto, aqui há uns anos atrás, eu acho que as pessoas também têm cada vez mais tendência para refletir sobre aquilo que vem e interpretar. E se calhar aqui há uns anos atrás os filmes eram meros filmes e não queria dizer que houvesse uma mensagem subentendida. E eu acho que essa mensagem tem sido realmente, tem vindo a desenvolver-se, porque hoje o cinema tem necessariamente de nos transmitir uma mensagem e de fazer com que a gente fique a pensar nas coisas, que faça uma reflexão sobre aquilo. Portanto, aqui há uns anos, e acho que foi na década de 90 que o Corcunda Notre Dame saiu, não houve qualquer problema com o bullying, com a deficiência, com a representatividade que eles dão à comunidade cigana. Hoje a história seria um bocadinho diferente e daí a polémica que houve com o Sul. Portanto, as mensagens, concluindo, as mensagens realmente têm vindo a evoluir e eu acho que de uma forma simpática, empática também para com os outros, e acho que a Disney em particular, a Pixar como produção, tem vindo cada vez mais a centrar-se em mensagens que incentivem a criatividade. Portanto, eu acho que as mensagens são cada vez mais pensadas antes de realmente serem postas em prática, digamos. Agora, não posso deixar de dizer que hoje, na minha opinião, existe uma tendência para a criminalização de tudo o que é, de tudo o que existe, de todas as ações e de tudo o que se diz. Portanto, acho que hoje toda a gente fica rapidamente preocupada e se sente até insultada com determinadas mensagens. Portanto, eu acho que realmente, atenção, não estou a dizer que defendo as mensagens que eram passadas anteriormente, mas acho que existe aqui, hoje em dia, realmente um exagero e que vivemos numa sociedade que vive muito ofendida por tudo e daí também
o crescente cuidado que as produtoras têm de passar uma mensagem de determinada forma. Acho que também tem a ver com essa pouca receptividade e paciência que as pessoas, ao ver, têm para reagir com aquilo. Portanto, acho que esse também é um ponto a ter em conta e que as pessoas não podem generalizar, sentir por vezes estão ofendidas, porque temos que ter sempre em conta que o contexto do outro, mesmo dentro do mesmo país, pode ser muito diferente do nosso. Exatamente. Francisco, concordas aqui com a Joana nesta questão de mensagens dos filmes de animação? Na generalidade, com a Joana disse que eu concordo. Eu acho que efetivamente hoje vivemos numa sociedade muito, muito zangada e muito ofendida com inúmeras coisas. Há muito até a cultura de, por exemplo, reduzir uma pessoa a um comportamento. E não, uma pessoa, como nós já fomos dizendo, é um conjunto de comportamentos, é um conjunto de vivências, um conjunto de momentos ao longo de toda uma vida. E não é por exemplo, pegando é que se chama a cancel culture, a cultura do cancelamento, não é por um comentário ou um momento mais infeliz, que é infeliz, e ninguém tira o mal desse momento, que a pessoa tem que ser reduzida a esse mau comentário, porque não, há todo um complô envolvente à volta, e isso tem que se ter em consideração quando se começa a gerar esses ódios, e muito estimulado pelas redes sociais, pelo imediatismo e pela forma como hoje vivemos tudo. Há efetivamente um generalizado ódio, e isso é mau, isso não ajuda em nada. Agora, também para gerar aqui um bocadinho de debate, discordo um bocadinho na parte do criminalizar das mensagens dos filmes. Eu não diria que haja esse criminalizar das mensagens. Eu acho que há mais em atenção quando a mensagem não é passada corretamente. Se calhar porque há mais conhecimento e há mais sensibilidade para o que se passa no mundo, que tem pontos bons e pontos maus, mas desde que não seja levado àquele extremo que ainda agora estava a referir, eu acho que é positivo termos isso em consideração, porque não era por esses comentários, não é agora que esses comentários são maus, por exemplo, e falando no caso da comunidade cigana que tu referiste, são comentários racistas, xenófobos, não é agora que esses comentários são racistas, esses comentários sempre foram racistas, simplesmente com o passar do tempo houve manifestações do outro lado de que as pessoas efetivamente ficavam ofendidas com isso. E os filmes ensinam-nos também a perceber um bocadinho isso, e a perceber essas realidades. E lá, eu não vi o Corcunda Notre Dame, infelizmente. Parece ser um bonito filme e é um filme que faz parte da infância. Eu acho que ainda tinha medo do boneco quando era pequeno, mas pronto. Mas, cara, as críticas que hoje em dia poderiam surgir quanto a esse filme é o facto de estarem a representar a comunidade cigana de um ponto de vista de fora e não do interior da comunidade, e lá está a ficar aquém do que aquilo que efetivamente uma comunidade é, porque nós temos tendência para estranhar aquilo que é diferente. E lá está, e não é nem aquilo que é diferente é estranho, é simplesmente diferente, tal como todos nós somos diferentes. E à medida que essa diferença aumenta, há mais o estigma e o achar estranho. Mas indo agora à parte dos filmes de animação, que estavas a referir, acho que sim, houve uma evolução dos filmes de animação, uma positiva evolução. Não está tudo feito, ainda há muitos aspectos que têm que ser debatidos, mas nota-se sim essa evolução, nomeadamente quando falamos nas concepções de género, porque havia muito uma standardização nos filmes de desenhos animados do que era uma menina e do que era um menino, muito estimulado, por exemplo, os filmes da Disney e os filmes da Marvel, respectivamente, sendo aqui os dois em consideração. E agora, se calhar, não, há mais um mix entre os conceitos do que a sociedade considera que é aceitável ser uma menina e considera ser aceitável ser um menino. E isto, lá está, isto são apenas conceitos sociais e construções sociais. São estereótipos que também se vão modificando. Os estereótipos que foram muito estimulados pelo cinema, nomeadamente desde pequenos. E destaco positivamente, por exemplo, filmes como Frozen, em que temos uma princesa que não precisa de encontrar o príncipe encantado e não tem que andar a correr atrás do amor para ser feliz, e efetivamente o é, com a sua família, mas também sozinha. Ou então, por exemplo, a Princesa e o Sapo, que retrata a primeira princesa negra da Disney, e isto é realmente importante, haver esta representatividade entre os mais novos, porque uma menina negra ou um menino negro, quando olham para a televisão e não se veem nos desenhos animados representados, veem só, por exemplo, o estereótipo de uma princesa branca, isto gera repercussões a longo prazo, isto vai se refletindo ao longo de toda a vida, mesmo inconscientemente. E é bom começar a ver essa conjugação, não é? E essa diminuição da standardização de género. Também nos filmes da Marvel, era muito conhecido, que é o super-herói masculino, cheio de virilidade. E hoje em dia temos imensas super-heroínas, filmes individuais de super-heroínas,
Temos, por exemplo, um filme como o Black Panther, que foi inclusive nomeado para os Oscars há 2 anos, não estou em erro. E lá está, isto vem acentuar essa diferença que ainda bem começa a ser já denotada desde pequeno, não com estigma, mas com uma aceitação, porque o que é diferente também é bom. E o cinema, lá está, tem essa função de gerar esse sentimento. Porque acho que ainda há muito para se abordar no cinema, se calhar, mas é passinho a passinho. Começa-se a fazer um bom caminho. E só aqui para complementar, Ana, porque depois acabei por não aprofundar muito a questão do Soul, do documentário. Eu não concordo com toda a polémica que houve de todo, porque as pessoas quando se posicionam e defendem uma posição de liberdade e de sermos o que nós quisermos, eu acho que a dobragem de uma personagem pode ser feita por qualquer pessoa, independentemente da sua cor. Portanto, há uma personagem negra, pode ser uma pessoa branca a dar voz e vice-versa, pode ser o contrário, não há problema nenhum. Portanto, acho que esse estigma de se é negro, a voz por trás do ser humano tem que ser o negro, acho que é feio, até, utilizando aqui esta palavra, é feio porque eu acho que essa atitude acaba por demonstrar aqui algum preconceito e eu acho que não fez... não sei qual é a tua opinião, Francisco, mas da minha perspectiva não houve qualquer... acho que realmente não fez sentido algum, porque se defendemos a liberdade e podemos ser tudo aquilo que quisermos, por que não uma personagem negra e dar voz a ser uma pessoa de raça branca? Acho que realmente aí acaba por se notar muito aqui a divisão ainda de raças. Se é negro, tem que ser tudo feito por pessoas de cor negra. Se é branco, tem que ser... E acho que essa regra que nós impomos na nossa cabeça não tem de existir. E acho que é um bocadinho por aí. Esta é a minha opinião pessoal sobre a polémica que se instalou e que até gerou uma petição pública para ser dobrada outra vez. Esta é a minha opinião sobre esse assunto, efetivamente. E tu, Francisco, o que é que pensas sobre esta questão? Mais uma vez, eu não vi o filme Soul. Ainda não. Por isso, eu não estou bem por dentro. Eu sei que houve muita polémica envolto. E pelo que me chega, lá está, do exterior, que eu não vi o filme, eu entendo um bocadinho o porquê da revolta para com a dobragem ter sido feita por alguém que não era uma pessoa negra. Porque, pelo que eu percebi, o que o filme tentava promover era essa mesma representatividade. Era um hino um bocadinho à cultura negra nos Estados Unidos, o sol, etc. E acho que ao estarmos a pôr alguém branco a dar a voz num filme que era suposto dar a representatividade, porque acho que foi até dos poucos países onde isso aconteceu, Portugal, eu acho que ainda demonstra um bocadinho que ainda há alguns passinhos para dar, nomeadamente neste âmbito e ainda outros. Lá está, isto é apenas a minha opinião, porque vale o que vale. Eu não estou bem por dentro, não sei bem qual é a mensagem do filme, sei que tem a ver com racismo e efetivamente, um filme, quando é dobrado, pode ser feito por alguém independentemente da cor e nem se devia olhar a isso. Mas o que acontece muitas vezes é que há uma sobreposição de pessoas que fazem dobragem dos filmes. E se calhar neste filme em particular teria relevo e seria importante mesmo, pelo significado que o filme abarca, ser alguém, uma pessoa negra a fazer a dobragem. Mas lá está, eu não vi o filme, tenho que falar com factos primeiro, por isso fico só por aqui. Mas percebo que as Muito bem. pertinentes. Muito bem. Eu um bocadinho neste seguimento e também do que falámos na edição passada, qual é que vocês acham que é, no fundo, o espaço que as séries estão a ocupar neste momento no panorama do cinema, seja ele visto em casa ou visto realmente numa sala de cinema? Respondo eu? Responde a Joana? Estás à vontade, podes começar tu, se quiseres. Então, o novo investimento nas séries e no cinema em si, não é? Sim, qual é que achas que é o espaço que as séries estão a ocupar neste momento na atualidade? Ok. Um grande espaço, efetivamente. Cada vez mais vemos uma produção mais dedicada e com mais investimento de séries. É uma realidade que tem vindo a crescer já há algum tempo.
E é normal, atendendo a um bocadinho à cultura da nossa sociedade, porque nós somos uma sociedade muito consumista. Nós gostamos sempre de ter mais, de consumir mais. O que é mais é melhor. E é por isso que há muitas séries têm uma infinidade de temporadas e de episódios, e não estou nada contra, estou só a dizer que é algo que acontece, não é? E que um filme, por muito bom que um filme seja, nós vamos ver o filme e podemos repeti-lo, como eu já fiz, e quase toda a gente já deve ter feito, mas não é algo novo. E a série introduzem-nos essa ideia de novidade, todas as semanas sai um episódio, e por isso deixam-nos mais não é viciados, é dependentes um bocadinho daquela rotina, que lá está, a rotina é algo que faz muito parte da nossa vida hoje em dia. E ter essa sensação de continuidade é algo que a série nos proporciona, o que é efetivamente bom, acho eu, sim, mas não em detrimento do cinema, porque lá está, o cinema em si, acho que é algo muito, muito único, muito exclusivo. Mas vemos efetivamente um maior investimento em séries, e até a título de exemplo, não sei se devem conhecer, pelo menos ouvi falar, a Guerra dos Tronos, Game of Thrones, tem, acho que é 8 temporadas, e terminou na oitava, e o que vimos na oitava foi onde cada episódio parecia um filme isolado, cada episódio tinha 1h30, cheio de efeitos especiais, cheio de ação, cheio de coisas a acontecer. A meu ver, perdeu um bocadinho da essência que tinha anteriormente, na minha opinião. Para outras pessoas até foi melhor, mas lá está. Há este maior investimento, mas nem sempre o maior investimento é sinónimo de maior qualidade, como aconteceu na Guerra dos Tronos. Mas, efetivamente, deu-nos mais ação ao ver aquilo, e sentimos mais adrenalina, efetivamente. Joana. Desculpa. Não, continua. De uma série em que o investimento foi uma coisa boa, que é, por exemplo, La Casa de Papel, que a primeira temporada ainda não tinha sido comprada pela Netflix, e a partir daí já foi comprado e já virou uma série de uma plataforma de streaming. E eu vi uma altura um episódio do making of da série, e lá diziam que na primeira temporada, para pôr os efeitos especiais quando estavam numa ilha na Tailândia, acho eu, ou numa ilha tropical qualquer, tinham um pano de fundo verde onde refletiam os efeitos especiais. E a partir do momento que foram comprados pela Netflix, tinham direito a ilhas privadas na Tailândia para gravar minutos por episódio. Por isso, sim, eu acho que o investimento em séries é algo inegável, e as plataformas de streaming vieram muito estimular essa realidade, sim. Desculpa, vai lá, força. Está à vontade. Joana, aqui um bocadinho também no seguimento daquilo que já comentaste também da outra vez. Exatamente, Ana. Eu também concordo com aquilo que o Francisco disse. Aqui o papel das séries e que têm vindo a ocupar realmente é incontestável, e há sempre aquela duração que um filme não tem. Portanto, as pessoas querem sempre mais, e eu acho que as séries e o investimento nas séries são um grande combustível para que as plataformas de streaming sejam cada vez mais assinadas pelas pessoas. Portanto, acho que o trabalho contínuo de uma série de 1, 2, 3 temporadas faz com que, e pode ser apenas uma série, pode ser a minha série favorita, vai fazer com que eu assine aquela plataforma para ver, porque sei que é exclusivo, porque sei que vai sair, e isso obviamente é bom, porque acho que as pessoas gostam de, nos seus tempos livres, ter algo que vão vendo e que vão seguindo. Ou seja, há aqui realmente uma intenção de duração por parte das séries que efetivamente o filme não tem, não é? Acho que hoje em dia o telespectador tem muita necessidade de saber mais, de querer ver mais aventuras, e o filme, acaba o filme e acabou-se a história. Nem sempre, atenção, Velocidade Furiosa tem 9 filmes, nunca mais acaba, não é? É uma saga que nunca mais acaba. Harry Potter, muitos filmes, e podia haver mais, que eu via todos. Mas as séries são realmente diferentes, porque faz com que a história se estenda. O Francisco falou aqui do Game of Thrones. Eu acho que às vezes há um exagero também, que tem que ser aí um pouco equilibrado, porque às vezes a magia perde-se com o exagero de querer fazer mais e mais. Eu não vi a série do Game of Thrones, mas vi que algumas pessoas me disseram que era exaustivo e que o fim até nem foi assim nada do que as pessoas esperavam, mas isso foi feedback que eu tive de fora. Portanto, as pessoas ficam mais tempo, assinam, há cada vez mais pessoas a assinar as plataformas de streaming, as pessoas passam mais tempo nessas plataformas, e as séries penso que são aqui um fator decisivo para as pessoas passarem cada vez mais tempo
nas plataformas. Portanto, obviamente eu acho que ocupam aqui um lugar importante, porque também provam que o cinema se pode reinventar e trazer coisas novas a cada momento, sendo que já falámos na sessão anterior que a Netflix realmente está a anos-luz de outras plataformas, o que não quer dizer que as outras sejam más, mas efetivamente tem muitos originais que acabam também por lhe dar muitos assinantes que outras plataformas, se calhar, não têm. Portanto, acho que é um bocadinho por aí. Muito bem. E pegando aqui também um bocadinho no que vocês disseram, eu ia-vos perguntar qual é que vocês acham que será ou que serão os investimentos do futuro na área do cinema, e também não esquecendo aqui a questão da pandemia, claro que teve aqui um grande impacto nesta área e também nas salas de cinema, e por isso qual é que será o futuro das salas de cinema? Já vimos aqui uma das mudanças nos últimos tempos, que foi a proibição de, por exemplo, ingerir pipocas na sala de cinema durante um filme, algo que faz parte da experiência, no fundo, e queria saber a vossa opinião acerca disso, o que é que vai ser o futuro, no fundo. Uhum. Então, eu acho que nós não sabemos o que irá acontecer no futuro, mas podemos aqui dar a nossa opinião e especular um bocadinho. Eu acho que se calhar nós não estamos preparados para o que está para vir. Acho que as pessoas começam a ter uma visão muito racional daquilo que é o cinema e a sala de cinema. Portanto, eu acho que a pandemia tem um grande impacto na ida ou não ao cinema. Obviamente que o cinema, penso eu, que se transforma cada vez mais numa experiência cara e que muitas vezes as pessoas ponderam. Ora bem, eu faço uma assinatura mensal que me é o mesmo preço do que um bilhete para o cinema. Portanto, eu acho que é natural as pessoas pesarem a sua situação económica mediante também os seus interesses. Portanto, eu acho que a pandemia teve aqui impacto nas salas de cinema, e isso que acabaste de referir agora, as pipocas, pode ser algo fútil, clichê. Não há ninguém que vá ao cinema e que não pense, pelo menos, nas pipocas. Já não estou a dizer que comprem, porque nem toda a gente gosta também, obviamente. Mas quando se fala em cinema, pensa-se em pipocas e na bebida, portanto, no menu. E obviamente com isto das máscaras, com a pandemia, não dava de nenhuma forma para as pessoas, mesmo afastadas, seria uma situação de risco estarem sem a máscara para comer as pipocas e beber. Portanto, só por essa característica, o cinema acaba aqui por ser algo, por se transformar numa experiência um bocadinho menos rica, digamos, porque é como se nós fôssemos a algum sítio e não usufruíssemos totalmente daquela experiência. Eu acho que também a pandemia acaba por trazer aqui um bocadinho de receptividade por parte das pessoas, porque nós sabemos que existem os cinemas drive-in, que são uma excelente ideia, e eu acho que essa é uma opção muito boa para o cinema, mas que nem sempre é feita. No entanto, a sala de cinema em si, nós sabemos que é um lugar escuro, fechado, que não pode estar a ser muito arejado. Portanto, essas condições de que normalmente as pessoas que têm cuidado, e espero que toda a gente tenha cuidado, são essas condições das quais a gente foge. Locais com muita gente, fechados, mesmo com o distanciamento das pessoas, mesmo com as máscaras. Eu falo por mim, eu nunca mais, desde que começou a pandemia, nunca mais fui a uma sala de cinema, com muita pena minha. Por essa característica, portanto, eu acho que as pessoas acabam por ter, não é só o dinheiro, mas aqui um bocadinho de medo e de reticência e a pensar na experiência, porque realmente se modificou a experiência. Ao mesmo tempo, nós não sabemos quando é que isto da pandemia irá passar, talvez tenhamos que conviver e vamos conviver com isto durante vários anos, e nós não sabemos como é que vai ser. Se calhar o cinema aqui vai ter de procurar se reinventar. Eu às vezes penso nisso, no futuro, pensando aqui em perspectivas futuras, porque nós vamos estar assim anos, portanto não há um prazo de tempo de 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas de certo já passou um ano e nós estaremos mais alguns anos neste contexto. Portanto, eu acho que as salas de cinema e o cinema
vão ter obrigatoriamente de se adaptar e de arranjar aqui mecanismos que façam as pessoas querer ir ao cinema. E aqui a questão do dinheiro, eu acho que as pessoas devem ponderar aqui a comparação do valor de uma assinatura com o valor de um bilhete, mas têm que ter atenção, e já disse isto antes e volto a dizer, esta é uma experiência cultural. Portanto, não há nada como ir a uma sala de cinema. E o cinema não é só aquele ecrã gigante e já está. Nós temos uma sala no Porto Norte Shopping incrível, com um dos maiores ecrãs que foi remodelado, que foi feito. Está uma experiência incrível. Nós temos cinemas 5D, portanto, nós temos dentro do cinema, existem várias salas. O som, as tecnologias estão cada vez mais avançadas, o sistema de som Dolby Atmos está cada vez melhor e isso faz toda a diferença. Não é apenas uma cadeira e um ecrã, é o som e tudo o que envolve a experiência do cinema que nos faz crer que estamos a viver aquilo no nosso momento. Por isso eu acho que as pessoas, apesar de pesar aí essas características, devem também considerar que o cinema é uma experiência cultural que se deve ter. Assinar as plataformas de streaming também, como já falámos na sessão anterior, aconselho, obviamente, porque assinar uma plataforma de streaming é ajudar o cinema e apoiar a cultura. Não é apenas pagar o valor e já está. Portanto, nós pagamos porque queremos ver aquele conteúdo. Tudo bem até aí, mas também temos que pensar que aquele dinheiro é um apoio a mais produção de conteúdos e é um apoio à cultura. E sendo que o cinema, algo que eu também disse e sublinhei na sessão passada, sendo que o cinema é um dos média mais fortes e mais poderosos que temos, nós temos que pensar nele como uma experiência cultural e, obviamente, de o apoiar. Muito bem. Francisco, aqui, e na tua opinião, o que é que achas que vai, no fundo, ser o futuro do cinema? Um futuro a longo ou curto prazo? Sim, sim. É assim, também não tenho muito mais a acrescentar. Eu acho que a Joana preencheu muito bem esta pergunta, disse tudo o que eu me poderia eventualmente lembrar. Concordo que a ida ao cinema, a ida à sala de cinema em si, é uma experiência cultural, tal como a Joana disse, que devia ser devidamente valorada. Por outro lado, também compreendo, em termos económicos, nomeadamente, a maior facilidade na adesão a uma plataforma streaming cuja mensalidade é o mesmo que ir um dia, uma vez, ao cinema. Lá está, tem todas as questões de conforto, estar em casa, que nem todos os dias nos apetece sair de casa, etc. Mas são experiências completamente diferentes. Nem conseguimos pôr o cinema e uma plataforma streaming na mesma balança, porque não tem mesmo nada a ver. E não sei, efetivamente, qual será o futuro, nem a médio, nem a longo prazo. Acho que ninguém sabe, e quando digo cinema, digo qualquer outro setor da arte, da cultura, e não apenas na cultura, fora também. Porque é tudo muito inconstante, é tudo muito instável, nem os próprios experts, os especialistas sabem o dia da manhã e ninguém os pode culpar por isso, não é? Que é uma situação toda muito, muito atípica. Eu não sei efetivamente qual será o futuro do cinema, mas reconheço que, por exemplo, a chegada da pandemia veio acelerar um processo de afastamento da pessoa da ida ao cinema que já estava a acontecer antes. Foi muito estimulado pela pandemia, porque as portas dos cinemas estão fechados, apesar de reabrirem segunda-feira, acho eu, se não tenho erro. Mas já antes se notava uma diminuição na ida ao cinema, no ritual, digamos assim, de ir ao cinema. E agora houve um estímulo a isso, porque as pessoas não podiam. Acredito que quando as salas reabrirem vai haver uma grande adesão, porque as pessoas sentem-se nostálgicas, as pessoas sentem falta e querem voltar a sentir aquilo que a Joana estava a definir, uma ida ao cinema em si, o som, o ecrã, tudo um bocadinho, menos as pipocas, não é? Porque agora não vai dar. Mas sim, a ida ao cinema tradicional com as pipocas, com a Coca-Cola ou com qualquer outro refrigerante, vai deixar saudades porque não é tão cedo que vai ter essa possibilidade. Infelizmente, não é? Não queria acabar num tom assim tão dramático, mas infelizmente é assim. E se calhar veio uma sobrevalorização das plataformas de streaming, e acho que já houve. Não vi nenhum estudo, mas acredito que tenha havido uma maior subscrição durante a pandemia.
porque lá está, as pessoas também sentem falta. A cultura é extremamente importante e ajuda-nos a fugir à nossa realidade. É uma espécie de bolha quando estamos a ver um filme que nos permite escapar da realidade, da pandemia, de todos os nossos problemas que individualmente existem e que devem ser igualmente, lá está, valorados. E não tem assim muito mais a acrescentar. Espero que isto não aconteça, não é? Espero que continuem a dar a importância que a sala de cinema em si tem e que merece, porque há muito em volta disso, não é? Para nós e para quem faz o cinema, para quem trabalha na sala de cinema em si, por exemplo, também. E pronto, Exatamente. acho que não há nada para acrescentar. Muito bem. Eu, por último, tinha só aqui questionar-vos quais é que são os destaques para esta edição. Quero só lembrar que a Joana faz um comentário, uma crítica sobre um filme ou uma série ou um documentário todas as semanas, à sexta-feira. E por isso até recordo que podem sempre ver estas edições, podem inclusive ver a edição que foi publicada hoje, podem ir ver as novidades e as sugestões, e aqui o Francisco costuma fazer uma edição mensal do Em Tela Convida, e ambos fazem críticas a filmes diferentes, de estilos diferentes, por isso acompanhem-nos e às críticas que eles fazem regularmente. E é neste sentido que pergunto quais é que são os destaques que ambos têm aqui para esta live. Joana, começo por ti. Quais é que são os filmes que tu destacas aqui ao longo destas semanas que tens vindo a realizar? Então, tenho aqui a minha cábula, que era porque eu já escrevi tantos, não é? Já. Então, este mês foram mais 4, portanto, o filme I Care a Lot, o filme The Dig, a série Cable Girls e a série Anne with N-E. Portanto, temos aqui 2 filmes e 2 séries. Eu vou, sem dúvida, dar aqui destaque ao Cable Girls. É uma série com um grande valor cultural e representatividade da mulher e da emancipação dos loucos anos 20. Acho que as pessoas têm mesmo, se tiverem interesse, podem ler a crónica e depois ver mais tarde. Aviso apenas que é uma série longa, demorei alguns meses a vê-la, tem bastantes episódios, no entanto vale muito a pena. E é uma série espanhola, portanto as séries espanholas e os conteúdos espanhóis têm, na minha opinião, vindo a crescer cada vez mais na Netflix. E eu acho isso ótimo porque têm demonstrado que têm realmente bom conteúdo cinematográfico. E não podia também deixar de destacar aqui Anne with an E. Portanto, é uma série bastante peculiar, diferente, apresenta-nos um conteúdo diferente daquilo que nós estamos à espera. Também vos aconselho a ler a crónica se tiverem a possibilidade e até curiosidade para perceberem se vos interessa ver esta série ou não. Acho que Anne with an E é uma série realmente diferente. Supostamente ia haver mais uma temporada desta série. Houve alguns confrontos com produtoras, cancelaram essa temporada e a série acabou, supostamente. Houve uma petição pública, milhares de pessoas assinaram a petição para que esta série realmente tivesse pelo menos mais uma temporada, para que os fãs pudessem despedir deste conteúdo que é incrível. Portanto, estes são os destaques deste mês e aconselho-vos a ler não só estas crónicas, mas também as outras. Muito bem, Francisco. Quanto às tuas, já tivemos aqui 2 edições do Em Tela Convida. Uma foi mais recente e a tua primeira crónica ou crítica, como queiram chamar. Queria saber quais é que são os teus destaques, sendo que também poderás fazer também alguma sugestão de filme ou documentário ou série que acho que os nossos seguidores possam estar interessados em ver. Ok. Assim, lá está, eu estou no Em Tela desde março, desde o mês passado, e escrevo uma crónica por mês, para o mesmo. Os 2 filmes que eu abordei no mês de março foi Viagem a Portugal e neste último foi I, Daniel Blake, ou Eu, Daniel Blake. E são 2 filmes que retratam realidades sociais. O primeiro, Viagem a Portugal, é um filme português e é um filme com o qual nós temos muita conexão, porque remete a situações
que aconteceu no ano passado, nomeadamente o caso de Igor, não me lembro o seu nome, o ucraniano que morreu às mãos do CEF, porque o filme retrata isso mesmo, retrata a excessiva burocratização da entrada em Portugal de pessoas oriundas de determinados países, e essa entrada, ou proibição da entrada, é baseada unicamente em critérios xenófobos, em critérios racistas, sem qualquer tipo de fundamento. E no cúmulo podem então culminar no que aconteceu em março do ano passado, não é? E como se tem acontecido já há inúmeros anos, é por isso que alegavam até uma suposta um problema estrutural ou não, também não tenho melhor conhecimento para dizer isso, mas há muitos repertórios, muitos casos, não com tanta violência, e o filme, além de Portugal, retrata isso mesmo, de uma ucraniana que viajava para Portugal para vir ter com o marido, que estava aqui a trabalhar, e que no aeroporto de Faro, acho eu, teve imensos problemas à entrada. Não vou adiantar muito o que é que se passou, mas vê-se uma constante humilhação da pessoa, simplesmente por advir da Ucrânia. A atriz é Maria de Medeiros, faz sempre papéis incríveis, por isso aconselho-me qualquer um a ver. E o segundo, acho que é dos filmes mais bonitos mesmo que alguma vez vi, que é o que diz I, Daniel Blake. É um filme inglês, é um filme britânico, que retrata o cotidiano de imensas pessoas que são constantemente esquecidas pela crescente, por exemplo, digitalização ou voltando aqui à burocratização, nomeadamente no âmbito da segurança social, e como há, aqui no caso do britânico, há uma falta de apoio gigante, e vê-se o sofrimento das pessoas, porque há lá o interligar de duas personagens que não têm nada a ver uma com a outra, mas através da segurança social encontraram-se, e são histórias completamente diferentes e ambas bastante comoventes, sem querer avançar muito, não é? Do que é a vida de muitas pessoas. E acho que, como eu estava a dizer na primeira pergunta, as nossas convicções geram-se através de sentimentos. E lá está, esses sentimentos de empatia que podemos sentir através destes filmes são realmente importantes e ajudam-nos a compreender as realidades que nós, que não estamos dentro delas, também por um lado, felizmente, não é? Não temos conhecimento. Quanto a aconselhar, não sei, posso aconselhar. Olha, aquela série que eu falei na primeira pergunta, que é I May Destroy You, que é uma série que aborda problemas como racismo, como a cultura da violação, etc. E um filme que eu tenho visto, que eu vi recentemente, que teve também nomeado para os Oscars já há uns anos, mas já na altura não vi, mas para melhor filme na língua estrangeira, que é o The Square, que é um filme sueco, acho eu, e que retrata muito bem a realidade das discrepâncias sociais na Suécia, visto de alguém que é rico, não é? E por isso vê-se a consciencialização da pessoa ao longo do filme, que é um artista de museu, que, pronto, tem uma vida boa, não é? E começa-se a perceber dessas realidades que acontecem. E o filme é mesmo também muito bonito, porque é lá uma tomada de consciência que vemos ao longo deste. E pronto, há imensos para ver. Eu vou também fazer um por mês, também vou aconselhar diferentes filmes, mas pronto. Olha, um filme de animação, só assim à parte, o Persepolis, que é inspirado num livro, que é autor, é um livro de banda desenhada e que já ganhou o Prémio Nobel da Literatura e que deu origem justamente a um filme, que é o Persepolis, que é sobre a vida no Irão de uma criança, de uma menina, a própria autora, que é ela a contar a própria história, e como vemos que os regimes autoritários conseguem destruir, digamos assim, os alicerces pessoais das pessoas e das diferentes comunidades. E o filme é efetivamente bonito, o livro ainda está melhor, porque também tenho que ir para ler. E lá está, um filme de animação é um bom filme mesmo para ver, qualquer criança, qualquer adulto se identifica e pronto, se sente sensível para aquilo. Muito bem. Ora, resta também aqui lembrar a quem nos está a assistir que podem aqui acompanhar estas crónicas sobre cinema, estas críticas de cinema, a de Francisco Lima, em Tela Convida, todos os meses, ou uma vez por mês, e aqui da Joana Aleixo, todas as sextas-feiras, temos uma sugestão nova. Por isso, estejam aí desse lado e acompanhem-nos em jornalreferência.pt, onde podem ver estes artigos. Obrigada aos dois aqui por este bocadinho aqui a comentar sobre cinema. E o Entela Live volta no próximo mês. Até lá, acompanhem aqui os nossos artigos e visitem jornalreferência.pt também para mais conteúdos sobre a região norte e informações sempre úteis para vocês que leem. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição. Obrigada, até à próxima. Obrigado a todos e todas que assistiram. Até a próxima.